A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade global. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam presos numa disputa perigosa. Esse conflito não foi travado com batalhas diretas em grande escala entre as duas superpotências. Em vez disso, desenrolou-se através de guerras por procuração, espionagem e manobras políticas em todo o globo. Cuba, uma pequena nação insular a apenas 145 quilômetros da Flórida, tornou-se inesperadamente um palco central nesse confronto dramático. Sua proximidade estratégica com os Estados Unidos tornou seu alinhamento político uma questão de grande preocupação para Washington. A guerra ideológica entre capitalismo e comunismo foi duramente disputada e Cuba se viu no epicentro. Essa era foi caracterizada por operações clandestinas e alianças nada convencionais, enquanto as nações buscavam qualquer vantagem. A revolução bem-sucedida de Fidel Castro em Cuba, em 1959, causou um verdadeiro rebuliço na comunidade internacional. Ele e seu grupo de rebeldes derrubaram Fulgêncio Batista, um ditador que tinha forte apoio dos Estados Unidos. Castro rapidamente começou a implementar reformas radicais. Ele nacionalizou indústrias e terras agrícolas, muitas das quais pertenciam a americanos. Logo depois, ele alinhou Cuba formalmente com a União Soviética, o principal adversário da América. Essa atitude foi vista como um desafio direto e inaceitável ao domínio americano no hemisfério ocidental. O governo dos Ipperlila via Castro não apenas como um incômodo, mas como uma séria ameaça à segurança, um ponto de apoio comunista perigosamente perto de suas costas. Tipo ter o vizinho barulhento que ainda por cima é inimigo do seu maior rival. Entre as muitas entidades que sofreram perdas significativas devido à Revolução de Castro, estavam figuras poderosas da máfia americana. Sob o regime corrupto de Batista, o crime organizado tinha florescido em Havana. Era tipo um paraíso fiscal, só que para bandido. Membros da máfia controlavam uma vasta rede de cassinos lucrativos, hotéis glamourosos e boates badaladas. Havana era o playground tropical deles, um lugar onde podiam operar com quase total impunidade e faturar uma grana preta. O governo revolucionário de Castro rapidamente acabou com esses negócios. Cassinos foram fechados, propriedades confiscadas, e o sonho cubano da máfia virou um pesadelo. Acabou a mamata. Esses chefões do crime, agora sem suas posses, ficaram possessos. Eles ansiavam por vingança e queriam desesperadamente reaver seu império financeiro perdido. Assim, o palco estava montado para uma das colaborações mais improváveis e moralmente questionáveis da história. A Agência Central de Inteligência, a CIA, o principal braço de inteligência do governo dos Esquernaira, começou a explorar todas as vias possíveis para tirar Castro do poder. Seus métodos convencionais tinham falhado até então. Em seu desespero, viram-se considerando parceiros que normalmente evitariam a qualquer custo. A máfia americana, com seu próprio ressentimento profundo contra Castro e seu conjunto de habilidades especializadas, surgiu como uma aliada em potencial, embora controversa. Sabe aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ambas as entidades compartilhavam um inimigo comum e um objetivo comum: a eliminação de Fidel Castro. Essa convergência de interesses os levou por um caminho sombrio e clandestino. A Agência Central de Inteligência enfrentava uma pressão imensa dos mais altos escalões do governo do Zewara. O presidente Dwight D. Eisenhower e mais tarde John F. Kennedy estavam determinados a neutralizar o regime de Castro. A adesão aberta de Castro ao comunismo e sua aliança estratégica com a União Soviética eram vistas como provocações intoleráveis.
A Guerra Fria estava se intensificando e Cuba representava um satélite soviético no quintal da América. A desastrosa invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961, uma tentativa orquestrada pela CIA de exilados cubanos para derrubar Castro, terminou em um fracasso humilhante. Foi um mico histórico. Esse desastre apenas aumentou a urgência e o desespero dentro da agência para encontrar um método bem-sucedido para depor o líder cubano, empurrando-os para soluções mais secretas e nada ortodoxas. Surgiu a pergunta: por que a CIA, uma agência governamental, recorreria a figuras do crime organizado, a máfia? A resposta estava nas capacidades e circunstâncias únicas da máfia. Muitos mafiosos proeminentes tinham vasta experiência operando em Cuba antes da Revolução. Eles possuíam conhecimento íntimo da ilha, sua geografia e seu povo. Fundamentalmente, eles ainda tinham contatos e redes dentro de Cuba que poderiam ser explorados. Além disso, a máfia tinha um motivo pessoal poderoso: recuperar seus negócios perdidos e se vingar de Castro. Era olho por olho, dente por dente. Sua expertise em atividades clandestinas, incluindo assassinato, e sua disposição para operar fora dos limites da lei, foram vistas por alguns oficiais da CIA como ativos valiosos, fornecendo uma camada de negação plausível para o governo dos Ibusemila. Tipo, não fui eu, foi ele. Várias figuras de destaque da máfia se tornaram peças-chave nessa colaboração clandestina. Santo Traficante Júnior, que havia sido uma força dominante nas operações de cassino de Havana, era uma escolha natural. Sam Giancana, o chefe notoriamente implacável da máfia de Chicago, também se envolveu, trazendo a força e o alcance de sua organização. Johnny Roselli, um mafioso elegante e bem relacionado com conexões em Las Vegas e Hollywood, serviu como outro importante intermediário. Esses indivíduos foram abordados por intermediários da CIA, muitas vezes através de laranjas, como Robert Maheu, um ex-agente do FBI que se tornou investigador particular. As discussões iniciais foram envoltas em segredo, com ambos os lados se estudando cautelosamente, cientes dos riscos e das recompensas potenciais de uma aliança tão profana. Essa cooperação secreta fazia parte de esforços anti-Castro mais amplos, às vezes sob o guarda-chuva de operações como a Operação Mongoose. A CIA concordou em fornecer recursos financeiros, equipamentos especializados e apoio de inteligência. Em troca, esperava-se que a máfia usasse suas conexões no submundo e sua expertise para realizar o assassinato de Fidel Castro. Foi um pacto forjado nas sombras, um casamento por conveniência entre um governo desesperado para eliminar uma ameaça percebida e um sindicato criminoso ansioso por vingança e lucro. A CIA acreditava que a crueldade da máfia e sua rede de agentes poderiam ter sucesso onde esforços mais convencionais haviam falhado, borrando perigosamente as linhas entre operações de segurança nacional e atividade criminosa organizada para fins políticos. Uma verdadeira salada russa de interesses. Os esforços conjuntos da CIA e da máfia para assassinar Fidel Castro resultaram em uma série de planos tão numerosos quanto criativos, muitas vezes beirando o absurdo, coisa de cinema e dos ruins. A urgência em remover o líder cubano alimentou um ambiente de brainstorming onde quase nenhuma ideia era maluca demais para ser considerada. Os planejadores exploraram um amplo espectro de métodos letais, desde venenos clássicos e explosivos até meios mais teatrais e nada convencionais. Eles estudaram meticulosamente os hábitos de Castro, suas rotinas e suas preferências, procurando qualquer vulnerabilidade que pudesse ser explorada. A grande variedade desses esquemas destacou o desespero e, às vezes, a inépcia quase cômica dos esforços para eliminar um líder
que se mostrou excepcionalmente bem protegido e resiliente. Parecia até desenho do Papaléguas. Um dos planos mais discutidos envolvia charutos, uma paixão conhecida de Fidel Castro. O plano era contaminar sua marca favorita de charutos com uma toxina potente e de ação rápida, especificamente botulínica. Esses charutos envenenados deveriam ser entregues a ele por canais que não levantassem suspeitas. Outro tema recorrente era o uso de venenos em sua comida ou bebida. Os laboratórios da CIA desenvolveram várias toxinas, incluindo pílulas que poderiam ser dissolvidas sem deixar vestígios. O desafio, no entanto, sempre esteve em encontrar um agente confiável com acesso direto a Castro, que estivesse disposto e fosse capaz de administrar o veneno sem ser detectado. O círculo íntimo de Castro era notoriamente difícil de penetrar, e suas medidas de segurança pessoal eram formidáveis. Outros esquemas de assassinato se aventuraram em território ainda mais bizarro, parecendo algo saído de um filme de espionagem. Um desses planos envolvia preparar uma concha exótica com explosivos. A ideia era colocar essa concha armadilha em uma área onde Castro frequentemente gostava de mergulhar, esperando que sua curiosidade o levasse a pegá-la. Outro plano igualmente estranho se concentrava em uma roupa de mergulho. O plano era contaminar uma roupa de mergulho com um fungo potente projetado para causar uma doença de pele crônica e debilitante. Essa roupa contaminada seria então apresentada a Castro como um presente. Que presentão de grego, hein? Eles também consideraram métodos mais diretos, embora ainda secretos, como uma agulha hipodérmica disfarçada de caneta tinteiro, cheia de uma substância mortal chamada Blackleaf 40. Além do assassinato direto, alguns planos visavam desacreditar Castro e minar sua autoridade carismática. Uma ideia particularmente engenhosa era borrifar seu estúdio de transmissão de rádio com um agente químico semelhante ao LSD. O objetivo era fazê-lo ficar desorientado e proferir um discurso incoerente e desconexo, fazendo-o parecer ridículo ou mentalmente instável para o povo cubano. Outro esquema envolvia tratar seus sapatos ou botas com sais de talho, um poderoso produto químico depilatório. A esperança era que isso fizesse sua barba icônica cair, diminuindo sua imagem revolucionária. Imagina o Fidel sem barba. Ia ser tipo o Sansão sem cabelo. Apesar de sua natureza criativa e às vezes desesperada, quase todos esses planos falharam devido a uma combinação de obstáculos logísticos, contra-inteligência eficaz de Castro, vazamentos internos ou sua pura impraticabilidade. No fim, deu tudo errado. Então, vamos mergulhar na seção 4, Motivações, Desconfiança e o Desafio de Castro. A principal motivação da máfia americana para se envolver nesses planos perigosos era, bastante direta e profundamente financeira. Dinheiro na mão, ou melhor, Cuba de volta. Eles ansiavam por reconquistar seu paraíso cubano perdido. Veja bem, antes da Revolução de Castro, Havana tinha sido uma verdadeira mina de ouro para o crime organizado. Os cassinos reluzentes, hotéis luxuosos e a vida noturna vibrante geravam lucros imensos, em grande parte livres de impostos e sem obstáculos sob o regime complacente de Batista. Figuras como Meyer Lansky, o Midas da máfia, Santo Traficante Júnior, o rei dos Jogos de Havana, e Sam Giancana, o chefão de Chicago, todos sofreram perdas pessoais e organizacionais substanciais. Colaborar com a CIA oferecia a eles uma oportunidade tentadora, embora arriscada, de voltar no tempo, derrubar Castro e restabelecer suas lucrativas operações cubanas, junto com uma dose potente de vingança. Apesar do objetivo comum, a aliança entre a CIA e a máfia era cheia de instabilidade inerente e desconfiança generalizada. Era tipo namoro escondido, ninguém confiava em ninguém. Os agentes da CIA, embora utilizando os mafiosos,
estavam perfeitamente cientes de que estavam lidando com criminosos experientes. Eles tinham preocupações sobre a segurança operacional, temendo vazamentos que pudessem expor os planos, ou pior, que a máfia pudesse explorar a conexão com o governo para seus próprios empreendimentos criminosos, como tráfico de drogas ou esquemas de proteção. Por outro lado, os mafiosos desconfiavam profundamente do governo. Eles se preocupavam em ser passados para trás, usados como peões e depois abandonados ou processados assim que sua utilidade acabasse. Sabe como é? Promessa de político. Essa corrente de suspeita mútua criou uma parceria frágil e muitas vezes disfuncional, atrapalhando a execução de seus planos mortais. O próprio Fidel Castro estava perfeitamente ciente dos inúmeros planos que estavam sendo tramados contra ele. O aparato de inteligência de Cuba, a Dirección General de Inteligência, provou ser notavelmente eficaz. Eles infiltraram com sucesso grupos de exilados cubanos que operavam na Flórida e em outros lugares, e supostamente tinham fontes fornecendo informações de dentro dos Estados Unidos. X9 para todo lado. Castro frequentemente e publicamente denunciava essas tentativas de assassinato. Ele frequentemente usava seus discursos para zombar da CIA e seus cúmplices gangsteres, detalhando os esquemas fracassados com uma mistura de desprezo e desafio. Essa consciência permitiu que ele implementasse medidas de segurança extraordinariamente rígidas. Ele variava constantemente suas rotinas, usava sósias e se cercava de uma equipe de segurança altamente leal e vigilante, tornando-o um alvo excepcionalmente difícil. O cara era esperto. Castro habilmente transformou essas incansáveis tramas de assassinato em vantagem política, tanto interna quanto internacionalmente. Ele se retratou com maestria como um heróico Davi lutando contra o Golias americano. A ameaça constante representada pela nação mais poderosa da Terra e sua disposição para conspirar com criminosos notórios serviu para angariar apoio para seu governo revolucionário entre muitos cubanos. Isso alimentou o sentimento anti-americano não apenas em Cuba, mas também em toda a América Latina e outras partes do mundo em desenvolvimento. Sua notável capacidade de sobreviver, segundo relatos cubanos, a mais de 600 tentativas de assassinato, tornou-se parte integrante de sua lenda duradoura. O homem devia ter 7 vidas, que nem gato. Isso reforçou sua imagem como um líder revolucionário indomável que nenhuma pressão externa ou conspiração nefasta poderia derrubar. Passando para a seção 5 Consequências e Legado, a mancha sombria da cooperação. A aliança clandestina entre a Agência Central de Inteligência e a máfia americana não permaneceu oculta para sempre. A casa caiu, como dizem. Em meados dos anos 70, uma série de investigações do Congresso do Zepraiwa, mais notavelmente o Comitê Church, começou a desenterrar essas operações secretas profundamente perturbadoras. As descobertas do comitê, divulgadas em relatórios detalhados, causaram um verdadeiro terremoto na opinião pública americana e repercutiram internacionalmente. Revelações de que o governo do Shirobusira havia tramado ativamente o assassinato de líderes estrangeiros e recrutado figuras notórias do crime organizado como agentes operacionais desencadearam um grande escândalo político. Foi um prato cheio para a oposição. Essa exposição levantou questões profundas sobre os limites éticos e a supervisão legal da política externa americana durante a Guerra Fria. A divulgação pública desses planos de assassinato e da parceria indecorosa com a máfia corroeu severamente a confiança do público nas instituições governamentais americanas. A noção de que os Estados Unidos,
uma nação que ostensivamente defendia a democracia e o Estado de Direito, se rebaixaria a tais táticas, foi profundamente perturbadora para muitos cidadãos. A fé na integridade da CIA e do Poder Executivo sofreu um golpe significativo. Em resposta a essas revelações, o Congresso agiu para implementar uma supervisão mais rigorosa das atividades de inteligência. Novas leis, diretrizes e comitês permanentes de inteligência foram estabelecidos para evitar que tais abusos de poder se repetissem. O escândalo ilustrou de forma gritante os perigos inerentes de agências de inteligência operando com responsabilidade mínima, mesmo quando ostensivamente agindo em nome da segurança nacional. Para Fidel Castro, a exposição desses planos serviu como uma vitória de propaganda significativa. Ele não apenas sobreviveu a inúmeras tentativas contra sua vida, mas também durou mais que vários presidentes dos Bonoriu que buscaram sua queda. Sua contínua existência e liderança reforçaram sua narrativa de resiliência cubana diante da implacável agressão e subterfúgio americanos. Os planos fracassados, pode-se argumentar, fortaleceram seu controle sobre o poder dentro de Cuba. No cenário internacional, as revelações prejudicaram significativamente a posição moral e a credibilidade da América. Queimou o filme bonito. Isso forneceu munição substancial para os críticos que acusavam os Estados Unidos de hipocrisia, condenando outros por ações enquanto secretamente se envolviam em conspirações de assassinato patrocinadas pelo Estado e colaboravam com elementos criminosos. Tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O impacto histórico e o legado dessa aliança sombria entre a CIA e a máfia permanecem profundos e servem como um capítulo sério na história da Guerra Fria. Ele permanece como um lembrete gritante das medidas extremas e muitas vezes eticamente comprometidas que foram consideradas e tomadas na luta geopolítica de alto risco. As consequências morais e éticas de tal cooperação continuam a ser debatidas. Levanta questões duradouras sobre se os fins percebidos, neste caso, combater o comunismo, podem justificar tais meios. O legado desses complôs contra Castro é um conto preventivo, ressaltando a influência corruptora do poder desenfreado e o impacto prejudicial duradouro que pode surgir quando um governo abandona seus princípios, aventurando-se no submundo obscuro do crime organizado.